pregação da palavra de Deus. Por isso eu convido você que está em casa, você que está aqui, a levantar a mão assim para o céu, fazer assim com as suas mãos. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, pela vida da comunidade Ruá Adonai de Campo Limpo, São Paulo. Obrigado, Jesus, pela vida do Anderson Leite, fundador da comunidade, pregador da palavra. Obrigado, meu Deus, por essa tarde tão linda. Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. E nós queremos cantar ao Espírito Santo de Deus, acolhendo mais uma vez em nosso meio o nosso irmão, o Anderson Leite, mas o Fernando Nascimento está aqui para apresentar mais uma vez o trabalho dessa comunidade, ligada à RCC 50 anos de história, Renovação Carismática Católica. Fernando Nascimento, fale mais uma vez da comunidade Ruá Adonai e do nosso pregador de hoje, o Anderson Leite. Fernando. Pela graça de Deus, são já 13 anos de história, 13 anos de comunidade, levando a palavra de Deus, tocando a vida de pessoas. São mais de 30 pessoas diretamente envolvidas, atividades edificando não somente a Diocese de Campo Limpo, mas todos aqueles de coração aberto que procuram, né? Nós tivemos um momento maravilhoso de ministração da palavra de Deus com o nosso irmão o Anderson, e nós vamos rezar por ele agora, para que essa tarde, você que está aqui e você que está em casa, possa receber mais de Deus, porque Ele não tem limites no seu amor, amém? Vamos ficar em pé, você que está aqui, estenda os seus braços. Jesus, nós pedimos que nesse momento o Senhor derrame sua unção sobre a vida do Anderson. Para cada nova missão, o Senhor dá uma nova unção, e nós queremos pedir a unção desse momento, a unção desta pregação sobre a vida do nosso irmão. Vem, Espírito Santo, vem com teu poder. Cantemos. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Você aqui, você em casa, vamos cantar juntos. Eu também quero me derramar aconteça neste lugar, de todo o meu coração, você que nos assiste, nos braços do Pai. com autoridade, diga: vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. e vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. que o Espírito Santo, com autoridade e com poder, venha sobre nós que estamos aqui, sobre a sua casa, você que nos assiste, onde quer que você esteja agora. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, que onde a sola dos nossos pés pisarem, ela se torna sala do cenáculo e um novo Pentecostes aconteça. Vamos dar uma salva de palmas, nós que estamos aqui, vamos aplaudir ao Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória, o louvor e o domínio pelos séculos sem fim. Amém. Você que está aqui, se acomode. Você que está em casa também e que nos acompanha, também se acomode, para que nós possamos viver mais um momento de muita bênção, de muita graça, onde nós possamos experimentar o amor de Deus em nossas vidas e, sobretudo, também poder testemunhar toda a libertação que do céu Deus preparou para nós neste dia. Você que está aqui, bem forte, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero partilhar um texto com vocês. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 7 em diante. Você que também está em casa, acompanhe conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 7 em diante. Nós vamos nesta segunda colocação pregar o tema do dia: afastai-nos de todo o mal.
Em nome de Jesus, nós vamos pedir que o Senhor, Ele livre a nossa vida de todo mal e tudo aquilo que não vem dEle, possa ser colocado por terra pela força do seu nome. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 7 em diante. Aqui o evangelista vai dizer para nós assim, é Jesus quem fala: nas vossas orações não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Você que ama a palavra de Deus, aqui e na sua casa também, dê uma salva de palmas bem forte, para poder aqui louvar a presença de Jesus nos textos da Sagrada Escritura. Queridos irmãos, nós acabamos de ver, dentro do relato de São Mateus, Jesus ensinando os seus discípulos a rezarem. É lindo, porque a oração do Pai Nosso, dentro do Evangelho de Mateus, ele está como uma continuação do discurso ali do Sermão da Montanha, ou o famoso discurso das bem-aventuranças, que se encontra no capítulo 5. Então, no capítulo 5, nós temos o Sermão da Montanha, nós continuamos a presenciar alguns conselhos vindo da parte de Jesus, e aqui no capítulo 6, ele nos ensina a rezar essa oração conhecidíssima, que é a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, ela é uma oração comunitária, nós costumamos dizer. Diferentemente do que presenciamos hoje, sobretudo quando presenciamos um crescimento nas orações de estilo intimista, individualista, Jesus, ele nos ensina a orar em comunidade. Ele nos ensina uma oração coletiva. O Pai é nosso, o reino é vosso, o pão é nosso. E nós vamos nos ater à última citação desta oração: não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Ou seja, aqui o próprio Jesus, ele está ali ensinando os seus discípulos a rezarem e pedirem que sejamos ali livres de toda a ação do mal, de toda ação maligna. O mal, meu irmão e minha irmã, ele é sem sombra de dúvidas um mistério na nossa vida. Porque se Deus é o Criador de todas as coisas, e se tudo aquilo que Deus criou é bom, então fica aquela pergunta: se Deus é o Criador de todas as coisas e criou tudo bom, por que que existe o mal? É fato que não existe nenhum tipo de deficiência naquilo que Deus criou, embora, enquanto criaturas, tenhamos uma limitação que é própria da criatura. Mas nós não podemos dizer que o mal ele foi criado por Deus, muito pelo contrário, é um mistério, não sabemos o porquê ele existe, mas existe. Segundo Santo Agostinho, o que é o mal? O mal é o estado em que o homem se afasta de Deus. Para Agostinho, o mal acontece quando ali nos afastamos dos preceitos de Deus, quando nós nos afastamos ali do seu amor, e assim nós compreendemos que o mal, ele é uma condição presente na vida de todos os homens. Assim, todos nós somos sujeitos ao mal. É fato que o mal jamais terá e jamais poderá ter a última palavra em nossa vida. Nós somos ali chamados a constantemente viver ou estabelecer ali uma luta, um combate contra o mal.
Uma linguagem espiritual muito utilizada nos ensina a dizer que todo combate contra o mal é um combate espiritual. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, São Paulo ele vai dizer que nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas nós lutamos contra as forças invisíveis, espalhadas pelos ares. Então, o mal existe. Lembrando a concepção agostiniana, é o estado em que o homem se afasta de Deus. Para Agostinho, indo mais além, ele vai dizer assim, que o mal, o que vem a ser o mal? O mal é a ausência de algo. Também nós entendemos que o mal, o que vem a ser o mal? O mal é a ausência do bem. Quando o amor deixa de ser vivido, deixa de ser exercido, a ausência do bem, ela já gera o mal. Quando nós vivemos situações de omissão, e eu digo de omissão quando nós deixamos de fazer o bem, simplesmente, nós já estamos fazendo o mal. Para Agostinho ainda existe o mal metafísico, que tem como característica principal a imperfeição. Existe também o mal físico que nos faz ali sofrer, e não é uma simples negação de um bem possível, é uma espécie ali de um bem natural, ao qual todos nós também estamos sujeitos. E existe também o mal moral, que todos nós ali também podemos estar ali submetidos a isso. Mas o mais interessante nesta ideia de Agostinho é que o mal, ele não é simplesmente uma força personificada. E onde é que eu quero chegar? Nos tempos atuais, nós temos ali caído num erro muito grande, de achar que todo o mal que acontece, ele é culpa do diabo, é culpa do inimigo de Deus. É fato que o maligno ele existe, e na oração que Jesus nos ensina no Pai Nosso, como nós vimos no texto, Jesus ele nos pede para que sejamos livres do maligno, mas nós também não podemos achar que todo o mal que acontece vem da parte do inimigo de Deus. Esta chega a ser uma teoria quase que covarde, certas vezes. Por quê? Porque tira as nossas responsabilidades, ou tira a responsabilidade das nossas costas, e atribui sempre a responsabilidade a um terceiro. Então, em tudo aquilo que de mal acontece, nós temos a nossa parcela de responsabilidade, sobretudo quando não resistimos às tentações, quando cedemos às tentações e caímos ali nas artimanhas do maligno. Por isso que muitas vezes o ideal para nós, na luta contra o mal, é ali não mexer contra ele. Não mexer em qual sentido, irmãos? Santo Agostinho, ele tem uma frase na qual ele dizia assim: o inimigo, ele é como um cão furioso, preso às correntes. Muitas vezes, um cachorro ali furioso, quando ele está preso, ele assim fica, porque alguém vai e mexe com ele. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós temos ali, temos dado espaço ou aberto brechas, essa era a palavra que eu queria utilizar, nós temos aberto brechas para a ação do mal em nossa vida, irmãos. E eu tenho um grande ditado que já vai dizer para nós assim: é melhor prevenir do que remediar. Na luta contra o mal, a melhor prevenção é não dar espaço para que as coisas do mal entrem na nossa vida, ou entrem dentro da nossa casa. Quantas vezes, por exemplo, nós temos passado dificuldades, isso até mesmo numa linha familiar, e nós falamos assim: eu não sei por que isso tem me acontecido, eu não sei por que este mal tem assolado a minha casa, mas muitas vezes nós temos aberto, escancarado as portas da nossa casa para a ação do mal. É melhor prevenir do que
remediar. Não que na luta contra o mal nós tenhamos que ter medo, muito pelo contrário, porque nós temos a certeza que nós lutamos contra um inimigo que foi vencido pela cruz do Senhor. Ele já está derrotado. Porém, cabe a nós sempre lembrarmos também que ele não é mais forte do que Deus, mas é mais forte do que nós. O mal existe, mas reitero, lutamos contra um inimigo vencido, contra o inimigo que foi derrotado pela cruz do Senhor. Na luta contra o mal, você que quer vencer o mal na sua vida, você que está aqui no auditório, eu faço uma pergunta a você, você que está em casa também, pode responder. Você quer vencer o mal que tem se levantado sobre a sua vida, sim ou não? E nós vamos vencer, sairemos vencedores desta batalha em nome de Jesus, amém? Até porque a palavra nos dá uma certeza, que nós não somos vencedores, mas em Jesus nós somos mais que vencedores. Todo mal foi vencido pelo Senhor, só que no combate espiritual, é preciso crer, que se nós lutamos contra muitas vezes um inimigo espiritual, é com armas espirituais que eu preciso combatê-lo. Ou seja, não é à toa que o próprio Jesus ele vai nos dizer que há certos demônios que só saem com jejum e com oração. Ou seja, no combate espiritual, venceremos as forças espirituais do mal pelo poder da oração. Então a primeira receita para aquele que quer vencer o mal que se levanta sobre a sua vida: ore, meu irmão, ore, minha irmã, dobre o seu joelho, creia no impossível que Deus pode realizar. Não há mal que não possa ser vencido pelo poder da oração, amém? Todo mal pode ser vencido, até porque, vamos aqui usar uma tática de guerra. Isso é combate espiritual, ele não deixa de ser uma guerra, um combate espiritual. Na luta contra o mal, nós precisamos conhecer, obviamente não no sentido de fazer experiência, conhecer no sentido de estudar. Nós precisamos usar uma tática de guerra, e uma tática de guerra que qualquer nação usa nos tempos atuais, é entender que no combate contra o seu inimigo, é necessário conhecê-lo, estudá-lo. Por quê? Porque todos os inimigos têm um ponto fraco, como também têm os seus pontos fortes. Nós não atuamos nos pontos fortes, mas justamente nos pontos fracos. É a atuação destes pontos que nós vencemos toda ação maligna. No combate contra o mal, meu irmão e minha irmã, entenda o seguinte: o inimigo de Deus, ele não é uma pessoa divina, ele não é Deus. Essa foi uma heresia que inclusive chegou a ser pregada nos primeiros séculos da igreja, a heresia do maniqueísmo, que atribuía dois princípios, um para o bem e um para o mal. Só existe um princípio para o bem, e este é Deus. Não existe um princípio para o mal. Se não há um princípio para o mal, o maligno, ele não é uma pessoa divina. Se ele não é uma pessoa divina, ele tem limitações, imperfeições. Ou seja, primeiro, ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. Deus está presente em todos os lugares. O mal não pode estar presente em todos os lugares. Segundo ponto, só Deus é onisciente. Aquele que perscruta os nossos corações, aquele que sabe de todas as coisas. Só Deus sabe de todas as coisas. O maligno não sabe de todas as coisas. Terceiro ponto, só Deus é onipotente. Ou seja, só Deus tem poder para realizar todas as coisas. O maligno não tem poder para realizar todas as coisas. E se Deus tem poder para realizar todas as coisas, entrega o teu impossível para Ele, na certeza de que Ele vai realizar. Amém? Ainda assim, neste combate contra o mal, existem formas de se ver ali o inimigo de Deus.
Um dos grandes desequilíbrios do nosso tempo tem sido ali o fato de se atribuir a culpa de tudo ao inimigo de Deus. Tem pessoas que muitas vezes você está andando pela rua e se ele tropeça, ele vai dizer que foi o capeta que colocou o pezinho lá para ele poder tropeçar e cair. Irmãos, muitas vezes tem se atribuído poder demais a ele. E nós precisamos também vigiar em cima disso. Como eu disse, existem 4 formas de se ver o maligno. O Frei Elias Vela, ele trabalha muito bem essa forma de se ver o mal conosco. Ele vai dizer assim: existem aqueles que veem o diabo em tudo, que veem o maligno em tudo. Isso é uma situação de desequilíbrio. A gente não pode tratar com o mal ou lutar contra o mal dessa forma. Segunda forma de se ver o maligno: tem aqueles que acham que o maligno não existe. Esta também é uma forma errônea de se ver o mal. Existem aqueles que creem no maligno somente como uma teoria, outra forma errada de se ver o mal. E existem aqueles que creem na existência do maligno. É a partir desse ponto que nós temos que lutar. Cremos que ele existe. Cremos que ele é mau, mas nem todo mal provém dele, porque o mal também provém das nossas más inclinações, ou das nossas más vontades. Ele é o inimigo, ele é o opositor, mas foi vencido e derrotado pela cruz do Senhor. Portanto, com o jejum e também com oração, nós podemos repreender todo este mal que se levanta contra nós. E existem formas também de nós lutarmos para podermos ali repreender toda a ação maligna, de acordo ali com as fraquezas que o maligno tem. Uma das fraquezas do maligno ou se chama, oração de louvor. Meu irmão e minha irmã, o inimigo de Deus detesta ver as pessoas louvando. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das tempestades que você enfrenta, não murmure, não reclame, não amaldiçoe estas situações. Muito pelo contrário, como um bom carismático, dê glória a Deus. Diga aleluia, diga louvado seja o Senhor. Isso em meio a todas as dificuldades. A oração de louvor é uma das fraquezas do maligno. Uma outra fraqueza, a obediência. Ele foi desobediente por excelência. Também quando nós somos obedientes, e lembrando que a obediência ela é uma virtude a ser vivida quando nós justamente não queremos vivê-la, ou seja, a obediência é para os momentos difíceis, é para aqueles momentos que nós não queremos. Também nestes momentos, nós temos ali que ser obedientes, e na obediência também nós repreendemos as ações do maligno. E existe também a virtude ali da humildade. Na humildade também nós repreendemos toda ação maligna que se levanta contra nós. Como eu estava dizendo, nem todo mal vem dele, mas o mal existe no nosso meio, e ele precisa ser combatido pela força do amor. O amor tem poder para renovar, para transformar todas as coisas, todas as situações. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, você que está aqui, você que nos assiste, não sei qual que é o mal que você tem vivido, não sei qual é o mal que tem se levantado sobre a sua vida, mas eu quero declarar que todo o mal que se levantou contra a sua vida, é ele que se prepare, porque vai cair em nome de Jesus, amém? E eu quero testemunhar isso para vocês, assim como na parte da manhã, um dos irmãos de comunidade veio aqui para testemunhar aquilo que o Senhor realizou na vida e na história dele. Vocês vão conhecer agora o testemunho de mais um irmão, que também permitiu que a graça de Deus adentrasse na vida dele, derrubasse todo o mal, e pelo poder do amor de Deus, hoje ele é uma vida transformada para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero chamar aqui o Jean, para que ele possa, muito mais do que com as palavras, com a vida,
Ele vai ser um testemunho vivo de que milagres existem, milagres acontecem, que Deus existe, que Ele está vivo e realiza milagres no meio de nós. Amém. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a você que está em casa também. Assim como o irmão estava pregando sobre o mal que acontece na vida da gente, quando a gente realmente caminhamos distante da graça de Deus. O meu testemunho ele começa a se iniciar no ano de 93, quando eu comecei a fumar e a beber. A minha vida ela começou a ter um outro direcionamento, porque eu já caminhava já totalmente distante já de Deus, totalmente no anonimato, escondido de tudo. Então eu encontrei na bebida, encontrei no cigarro, uma forma de sair desse anonimato e entrar realmente como uma pessoa, tá, no mundo, liberto de toda vergonha e desse anonimato que eu me encontrava. A minha caminhada, ela começou a afundar cada vez mais no ano de 95, quando eu comecei a conhecer, por intermédio de outras pessoas que me apresentaram, a maconha e a cocaína. Aí já comecei a me perder mais e mais, porque já me encontrava na bebida, na droga e fumando. A minha vida, ela não tinha mais um sentido. Tanto é que em 97, no ano de 97, eu conheci a minha esposa, que tinha apenas 16 anos na época. Depois de um ano, com 17 anos, ela ficou grávida da minha filha, que hoje vai completar 19 anos. E eu pensei que, tendo um relacionamento, uma família, a minha vida se tornaria melhor. Teria um novo sentido. Mas o mal que tinha dentro de mim era mais forte do que eu. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, eu caí mais. Cada vez mais. Usava drogas, me prostituía, bebia e me perdia muitas vezes em mesa de bares, jogando baralho, dominó, tudo valendo dinheiro. Muitas vezes deixava cheques na mesa de cassino por causa desse bendito desse jogo. Eu adorava estar no meio dessas pessoas, porque eu me sentia o bambambam, me sentia respeitado pelas pessoas. Tanto é que dentro da minha casa, minha esposa, ela tinha medo de mim. A minha esposa, ela aceitava tudo calada, quieta, sem falar nada, sem reclamar nada. Quantas vezes, na minha vida, eu chegava em casa, no raiar do sol, no raiar do dia, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, da bebedeira, das drogas, das prostituições. Eu lembro como se fosse hoje, no ano de 2000, a minha esposa com a minha filhinha pequenininha no colo, com 2 anos de idade, na área, na sacada da minha casa, onde eu morava junto com os meus pais. Ela esperando o marido chegar. E eu cheguei totalmente destruído naquele dia. A minha esposa, para mim, dentro da minha casa, ela era como um objeto para satisfazer todos os meus desejos. Eu só tinha minha esposa como objeto dentro de casa. Eu não tinha, meu irmão e minha irmã, uma família. Eu não era um pai dentro de casa ausente, presente, mas era totalmente distante. E até hoje, eu me entristeço dentro de mim, tenho uma dor terrível dentro de mim, por não ter visto os meus filhos crescerem. Fui ter contato com meus filhos depois deles grandes. Eu perdi totalmente a infância dos meus filhos. Porque o meu mundo era as drogas, o meu mundo era a prostituição, o meu mundo era a bebida, o meu mundo eram os jogos. Tanto que eu me lembro que no ano de 2000, 2004, 2003, por aí, eu fiquei desempregado.
E olha como o maligno é na vida da pessoa, que ela está totalmente no mais profundo do poço, na lama. Um conhecido chegou perto de mim, sabendo da minha situação, que eu me encontrava desempregado, que eu tinha um caminho totalmente distante do caminho de Deus. Ele me ofereceu um serviço para trabalhar de gerente. Eu achei ótimo. Falei assim, nossa, agora eu vou trabalhar de gerente. Mas ele falou para mim assim, irmão, esse serviço de gerente é um serviço que provavelmente vai levar a sua família à destruição. Eu falei para ele, irmão, diga, que serviço que é esse? Gerenciar o quê? Aí ele falou para mim assim, irmão, você vai ganhar muito dinheiro, mas você corre um grande risco de perder a sua família. O serviço que eu tenho a oferecer para você é ser gerente em casa de prostituta. Automaticamente, meu irmão e minha irmã, eu aceitei. Por quê? Porque eu já estava caminhando nessa vida. Então, já juntou o útil ao agradável. Bebida, droga e rock and roll, como dizem, né? Eu estava ali no harém. E pior de tudo, para você ver como eu era dentro da minha casa, eu partilhei tudo isso no mesmo dia com a minha esposa. Aí você vai imaginar assim, a sua esposa deu um pontapé na sua bunda e te jogou para fora. Negativo. A minha esposa aceitou, calada, quieta. O marido trabalhando por 2 anos e meio, de gerente em casa de prostituta, num bairro chamado Jabaquara, lá na zona sul de São Paulo. A minha vida, meu irmão, minha irmã, começou a afundar mais e mais, mais e mais, mais e mais. Eu já não tinha mais um sentido na minha vida. Eu via a minha família sendo destruída na minha frente, e por culpa minha, por ter tirado uma jovem de dentro da sua casa aos seus 16 anos, e ter destruído por completo a vida dela. 15 anos a minha esposa sofreu, 15 anos a minha esposa, eu pegava ela orando o tempo todo, rezando, orando, rezando, chorando. Foi quando no ano de 2008, essa data vai ficar marcada para sempre na minha vida. Dia 26 de dezembro de 2008, às 18h30. Um anjo de Deus apareceu na minha vida e me fez um convite para que, se eu quisesse abandonar essa vida, ele ia me mostrar um meio de que Deus ele ia agir na minha história e ia eliminar o mal por completo. Eu não sei como eu aceitei aquele pedido, porque o meu direcionamento naquele dia era para ir para o bar, jogar, beber, me prostituir e chegar em casa por volta das 7h da manhã, 8h da manhã. Esse dia eu cheguei em casa cedo, recebi aquele anúncio, voltei para minha casa. A minha esposa tomou um susto quando eu cheguei em casa, cedo, porque eu não costumava chegar cedo em casa, chegava muito tarde. E um casal apareceu em casa e me fez um convite. Mas antes de fazer esse convite, esse casal entrou na minha casa, bateu na porta e falou uma coisa que eu nunca tinha escutado na minha infância, no ano de 93. Existe muito cristão por aí, irmão. Mas muito cristão que infelizmente tem a sua fé não alicerçada numa rocha, mas numa areia. Mas aquele casal foi um cristão verdadeiro na minha vida, porque uma frase que eu nunca tinha escutado na minha vida, eu escutei: Deus te ama, Deus quer uma graça maior na sua vida. Recebi aquele anúncio, sentei no sofá junto com a minha esposa. O engraçado é que a minha esposa tinha feito esse convite para mim 2 vezes anteriores, e eu não aceitei. Esse casal me anunciou uma forma de eu estar totalmente transformado, abandonar esse mal, que foi 3 palavrinhas que eles me falaram. Eu acredito que muitos aqui conhecem, e muitos que estão em casa também conhecem. ECC.
Aí eu perguntei para eles, o que significa isso? E eles foram me dizer, encontro de casal com Cristo. Olha Deus querendo renovar, não somente a minha vida, mas a minha família. Fui para esse encontro numa sexta-feira, sozinho à noite, porque a minha esposa ela estava estudando. E o irmão pregando a palavra de Deus. Aquele irmão começou a pregar e eu comecei a aderir toda aquela palavra. E tinha um sentido em mim. Como pode esse irmão estar pregando isso e falando da minha vida, sem menos ele saber o que está acontecendo? Fiquei doido com aquilo e quis voltar no sábado. Já voltei com a minha esposa. Aí fiquei no sábado, no domingo, final de semana todinho ali, prestando atenção nas pregações, prestando atenção em tudo que era falado. Irmão, quando terminou aquele encontro de casal com Cristo, em 2008, no dia 28 de dezembro, eu já não queria mais sair daquele local. Eu queria ficar lá, preso ali, porque eu tinha medo de sair para fora e voltar tudo aquilo, aqueles pensamentos novamente, e começar a me destruir cada vez mais. Mas eu tive um sentido novo. Quando eu saí daquele encontro, eu saí maluco, querendo pregar, querendo evangelizar, sem conhecer a palavra de Deus, sem ter contato com a palavra de Deus. Deus foi renovando a minha história, renovando a minha vida. Deus me colocou, hoje, faz 7 anos, que eu sou um anunciador da palavra de Deus, eu sou um pregador, graças a Deus. Aquele que era taxado por muitos como um Zé Ninguém. Muitos chegaram perto de mim e falaram assim, irmão, o seu destino é a morte. Nada de bom há para a sua vida, nada. Mas eu estou aqui hoje, irmão, graças a uma pessoa. Primeiramente, a Deus. E segundo, a minha esposa, que perseverou por 15 anos, orando pela renovação do marido e pela renovação da sua família. E a graça de Deus aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho 7 anos renovado, graças a Deus. 6 anos caminhando na minha comunidade, onde eu sou consagrado. 6 anos levando o evangelho. Hoje eu sou formador de novos pregadores há 2 anos. E a graça de Deus está acontecendo mais e mais na minha vida. E Deus, meu irmão, vem te falar nessa tarde. Você que quer ter uma renovação na sua família, você que está aqui, você que está em casa e quer ter essa renovação dentro da sua família, creia e acredite que Deus ele quer te usar. Você que está escutando agora em casa e você que está aqui, meu irmão, nesse auditório, tenha certeza que o Senhor ele quer te usar para ser um sinal de graça dentro da sua casa. Você vai sair daqui hoje na certeza que a sua família ela vai ser renovada através de você, porque o Senhor te trouxe aqui e o Senhor está te colocando aí agora a escutar essa palavra, a escutar esse testemunho e te falar, meu irmão, que você tem força sim. E se você acreditar realmente e ter fé absoluta em Deus, Deus ele não vai renovar somente a sua vida, mas vai renovar a sua família. Glória Eu queria te convidar, irmão, a ficar de pé. Fica de pé. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos um instante. Eu queria que você lembrasse agora, meu irmão, de todas as pessoas que estão na sua casa. Você que está em casa, feche seus olhos também e coloque a mão no seu coração. E vai lembrando das dificuldades que há dentro do seu lar, na sua família. E vai pedindo a Deus, para Deus te dar força, coragem, de ser essa luz dentro da sua casa. Você, meu irmão, foi chamado por Deus, nessa tarde, a ser uma luz, a ser sal, dentro da sua casa. Lembre-se que aí onde você está colocando a tua mão, é uma morada, e é a morada do Espírito Santo. Se você acreditar, esse Espírito Santo que há em você,
vai te transbordar e milagres, prodígios vão acontecer na sua família. Escute bem essa canção que o Senhor preparou especialmente para você que está aqui e para você que está em casa. Volte para a sua família. Não desista da sua família. Não deixe o mal dominar a sua família. Acredite, deixe a sua família nas mãos de Deus, que a graça vai acontecer. Estou a esperar uma unção maior. Cante isso, estou a esperar. Estou a esperar uma porção maior. uma porção maior. Declare para você, para a tua família: preciso de ti, preciso de ti. Preciso de ti, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Clame isso, irmão, preciso de ti. Creia naquilo que o Senhor já está fazendo na tua casa, no teu lar, na tua família. Preciso Libertando de todo mal, restaurando lares, de Deus. para colhermos as promessas de Deus. Levante os seus braços bem alto e proclame: Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Isso, deixa o poder de Deus agir na tua casa, no teu lar, na tua família, na vida de todos aqueles que você ama, que talvez você humanamente tenha olhado e tem dito que por mais difícil que esteja a situação deles, não desista daqueles que você ama, não desista do teu lar, não desista da tua família, não desista daqueles que você ama. Pelo poder da oração, no nome de Jesus, todo mal pode ser vencido, e ele está sendo vencido, destruído, aniquilado e colocado por terra agora, pelo poder